Glória a Deus por você estar aqui e juntos meditarmos mais um salmo no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Hoje veremos o salmo número 39, que é um salmo bem reflexivo, onde o salmista contempla a brevidade da vida humana aqui na terra e a necessidade de nós obtermos a sabedoria e a humildade diante de Deus. Com humildade, o salmista ele reconhece o seu pecado e reconhece também que o seu sofrimento é resultado da disciplina de Deus sobre ele. Ele apela por misericórdia que Deus possa afastar dele a sua ira. Portanto, esse salmo vai nos mostrar como era tumultuada a vida do rei Davi e nos leva a refletir sobre a vida de um homem que foi muito testado e tentado, mas permaneceu forte e na fé. Veremos que a todo custo ele quer evitar o pecado com a língua. Isso serve para muitos de nós, que muitas vezes pensamos que devemos dizer tudo que vem à nossa mente, não é verdade? Então, o Salmo é uma reflexão sobre a brevidade de nossas vidas e a certeza de que nossa morte é inevitável. Portanto, Davi nos faz um alerta sobre a nossa preocupação também em acumular riquezas nessa vida. E o interessante é que depois de mais de 1000 anos que esse salmo foi escrito, Jesus veio ao mundo e disse a mesma verdade, ensinando seus seguidores a investirem os seus tesouros na eternidade, não nesta vida terrestre. Isso está escrito em Mateus, em João e também em Lucas 12, 20, onde Jesus conta a parábola de um homem rico, fala da grande colheita das terras desse homem, que preparou um grande celeiro para estocar tudo para si. Mas depois de tudo estocado, Deus disse a ele: seu tolo, ainda nesta noite você vai morrer. Quem é que vai ficar com tudo que você guardou para si? E Jesus ainda conclui a parábola dizendo assim: é isso o que acontece com aqueles que ajuntam riquezas. Para Deus, eles não são ricos. Nós precisamos entender o que o rei Davi entendeu há milhares de anos atrás. A nossa vida é curta e deve ser usada para conhecer, respeitar e honrar o nosso Criador. É Ele que está no comando de tudo. E neste salmo, poderemos observar que Davi tinha consciência da fragilidade, da brevidade e da vaidade da sua carne. E por isso, então, ele aceita a correção de Deus sem reclamação e ainda clamando para que Deus ouvisse as suas orações. Então, a exemplo do rei Davi, devemos procurar sempre entender que somos criaturas frágeis e buscar sermos mais fortes ao lado de Deus, pois a nossa carne é fraca e muitas vezes tende a optar pelos prazeres, pelas riquezas. Porém, aquele que é sábio procura manter o equilíbrio entre o espiritual e o carnal, para evitar, assim, cair no pecado. Entretanto, sabemos que isso não é uma missão fácil e é necessário muita oração, muita vigília sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios pensamentos. E a realidade é que as nossas vidas passam rápido, precisamos aproveitá-la bem, mas de maneira sábia. Mas enfim, essa sabedoria só nos é possível quando nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. E Davi vem nos dar muitos exemplos nesse salmo. E ele inicia o salmo dizendo do cuidado que tinha para não pecar com a língua. Por isso ele preferiu o silêncio. Estava mudo porque era inútil reclamar do que Deus estava fazendo em sua vida. Para ele, o pior sofrimento era saber que Deus estava usando medidas corretivas para com ele. Medidas para não fazê-lo cair mais, para que ele pudesse aprender a lição. Vamos então ao Salmo, na Bíblia Nova Tradução da linguagem de hoje. O tema é Sofrimento e Confissão. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão.
Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, por quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me destes? Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada a ele se esforçar, a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fostes tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destrói como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Deus, ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, eu sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Então, no geral, percebemos que Davi nos fala sobre a soberania de Deus nesse salmo. Ele nos encoraja a reconhecer nossa própria mortalidade e a nossa total dependência de Deus e a buscá-lo como nosso refúgio e nossa segurança. Enfim, esse salmo nos mostra como somos frágeis, somos como um sopro. A vida passa de maneira tão rápida, precisamos aproveitar com sabedoria o tempo que é nos dado aqui na terra. Nos mostra também esse salmo que o perdão está ao nosso alcance e Deus quer que peçamos por esse perdão. Até o próximo salmo, se Deus nos permitir. E se você gostou, comente, compartilhe e deixe também aqui o seu like.